Olá, meu nome é Ricardo Menezes, eu sou professor de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG e hoje nós faremos uma análise crítica dos consensos sobre hipertensão arterial sistêmica, uma análise vista pelo clínico. Estima-se que o número de hipertensos, de indivíduos com hipertensão no Brasil, é de aproximadamente 18 milhões de pessoas, sendo que apenas 30% estão sob controle adequado do ponto de vista clínico. Muitos profissionais veem com certo ceticismo quando um clínico critica uma publicação que teve impacto em alguma especialidade. Do ponto de vista de um especialista, a sua percepção será mais aguçada nos termos que melhor domina. Um argumento estatístico terá valor destacado para um pesquisador. Uma razão microbiológica, isoladamente, chamará mais a atenção de um infectologista, de tal forma que a decisão médica dependerá sempre de um ponto de vista. E provavelmente o médico tomará as suas decisões baseadas nele. Porém, prestem bem atenção, ao clínico, e esse é um debate para o residente de clínica médica, não cabe apenas uma vertente da verdade, apenas um ponto de vista, mas analisar todos os dados que dispõe e solitariamente decidir. É o que chamamos de julgamento clínico. Essa solidão, ainda que discutida com uma equipe, ela é angustiante, mas é a matéria da decisão médica. O médico assistente decidirá sobre o que é melhor para o seu paciente. Porém, o clínico, por exigência da especialidade, não se contenta com a verdade imediata, rápida, urgente. Ao clínico, se ele pretende se formar assim, todas essas informações, a história, o toque, a informação, a tecnologia, terão um peso no resultado do seu raciocínio, mas não terão de início, como um preconceito, uma forma superior à outra de pensar. Vejamos o que ocorre hoje em relação ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Assim, quem é hipertenso? Quem merece um tratamento medicamentoso para essa hipertensão? Uma terceira pergunta é se todos devem ser encorajados a mudanças no estilo de vida. Essas questões nós vamos discutir. O atual debate sobre os consensos em hipertensão arterial e sobre com qual nível de pressão arterial os pacientes deveriam receber medicação tomou uma relevância muito grande com a publicação de um guideline da Força-Tarefa da American College of Cardiology e da American of Heart Association, que foi publicado em 2017, chamado Guideline de 2017 para a hipertensão. Basicamente, esse guideline modifica a condição ou diagnóstico de hipertenso, classificando como hipertenso o indivíduo com pressão arterial maior que 120 por 80, ao invés de 140 por 90, que era tolerado nos guidelines anteriores. Assim, o protocolo de 2017 se baseou em extensa e cuidadosa literatura. Porém, a novidade inserida no texto vinha em especial da observação de 2 artigos. Um recente, publicado pela New England Journal of Medicine em 2015, que se chamou o trabalho SPRINT, do grupo SPRINT, que estudou pessoas com risco de doença cardiovascular, sem diabetes, e dividiu num grupo controle com uma meta de pressão sistólica de 140 e um outro grupo com controle intensivo dessa pressão para tentando baixá-la abaixo de 120 milímetros de mercúrio. Já o trabalho ACCORD, lá de 2010, também publicado pela New England, havia comparado os resultados de um controle intensivo da pressão arterial com diabéticos, dividindo também entre 2 grupos. Um grupo com controle padrão da pressão arterial, cuja meta era ser menor do que 140 milímetros de mercúrio, de pressão sistólica, e o outro com tratamento intensivo dessa pressão, com uma meta abaixo de 120 milímetros de mercúrio. Ambos esses trabalhos de 2010 e 2015, que os benefícios são evidentes no tratamento intensivo da pressão arterial, tanto em diabéticos quanto não diabéticos. Sem dúvidas, os ensaios, tanto SPRINT quanto ACCORD, foram muito bem desenhados, parecendo não haver conflitos de interesse. A questão é como eles são interpretados, ou como o clínico deve interpretar esses ensaios. No SPRINT,
14 mil pacientes originariamente entraram no trabalho e foram excluídos sujeitos cujas características, com frequência, nós observamos no dia a dia da clínica. Pessoas menores de 50 anos, pessoas, 2.284 pessoas que usavam medicamentos demais, restando 9.300 pessoas com risco de doença cardiovascular, sem diabetes, que foram divididos em dois grupos, um com 4.678 pessoas que foram tratados intensivamente, tentando chegar a uma meta da pressão sistólica menor do que 120, e um outro grupo de 4.000 e poucas pessoas, 600 e poucas pessoas, que seria tratado com uma pressão sistólica tolerando uma de 140 milímetros de mercúrio. O resultado foi medido pela presença ou não, nos dois grupos, de desfechos graves no período observado, como infarto do miocárdio, outras síndromes coronarianas agudas, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca ou morte por causa cardiovascular. Em um primeiro olhar, houve significante diminuição dos desfechos relatados no grupo tratado intensivamente, 1,65 vezes 2,19, sendo que os efeitos colaterais também foram maiores nesse grupo, como hipotensão, síncope, distúrbios hidroeletrolíticos, lesão por insuficiência renal aguda. Embora aqueles classificados como graves, desfechos graves, aparentemente foram semelhantes nos dois grupos. A repercussão da publicação do guideline de 17 foi imediata. Porém, observou-se tanto leituras apressadas, que sugeriam tratar todas as pessoas com pressão sistólica maior que 120 milímetros de mercúrio, quanto também visões mais ponderadas ao transportar suas recomendações para a vida real. Porém, com as novas metas de pressão arterial, algumas contradições e preocupações foram observadas. Primeiro, o número de indivíduos hipertensos subiram apenas nos Estados Unidos de 32% para 46%. Segundo, a pressão arterial-alvo do tratamento é consequentemente menor, já que entraram pessoas com pressão arterial antes considerada normal. Terceiro, o uso de antihipertensivos deveria ser guiado tanto pela medida da pressão como também pela presença de risco cardiovascular, de diabetes, ou mais do que 10% do risco para o desenvolvimento de doença cardiovascular. E quarto, os guidelines colocam mais ênfase na monitorização da pressão em casa e em sistemas sustentados por equipes para o controle da pressão, do que em ambientes menos controlados, como consultórios, tanto público quanto privado. Chama também a atenção o fato de tal modificação nos níveis de hipertensão levaria ao controle suplementar da pressão em metade dos 55 milhões de pacientes norte-americanos que já tomam alguma medicação, aumentando o número de drogas para uso diário nos pacientes tratados intensivamente. Outro fato que deve ser considerado no trabalho de Sprint foi encerrado muito precocemente, porém sabe-se que estudos que são interrompidos precocemente tipicamente revelam dados exagerados quanto às estimativas de benefício. A forma de medir a pressão do estudo Sprint, igualmente, também difere daquela encontrada em ambientes menos controlados, reais, ambulatórios, clínicas, sendo que a medida feita diante do médio pode parecer mais elevada, e nessa situação, se aplicarmos o guideline de 2017 em situações não controladas, a pressão estimada em casa pode ser mais baixa do que o pretendido e dessa forma aumentando o número de efeitos colaterais. Outra questão que o Andes coloca, muito interessante, que isso pode inundar o sistema norte-americano com pessoas com pressões normais, o que causará uma tensão considerável nesse sistema. Devemos pensar também o fato de que quando se estratifica o Sprint, os pacientes com vários fatores de risco, comumente mais idosos, os benefícios parecem ser mais evidentes. Porém, quando se observa paciente de baixo risco, esses benefícios são questionáveis. De tal forma que o grande benefício das recomendações desses guidelines promove é a ênfase, mais provavelmente em jovens adultos, de intervenções positivas no estilo de vida, como perder peso, uma alimentação saudável, acostumar-se a fazer atividade física, redução do consumo de sódio e também de álcool. O estudo Sprint também recomenda isso. Para o clínico, mais relevante do que uma medida simples da pressão arterial aumentada
você deve encorajar o paciente a mudar essas medidas, que são muito mais importantes para a vida dele do que a simples medida de pressão. Uma simples medida é parar de fumar. Como, por exemplo, abandonar o uso de anti-inflamatórios não esteroides, que são vendidos livremente e usados como analgésicos, para aliviar dor ou febre. Esses medicamentos devem ser monitorados intensivamente também. Essas orientações, contudo, demandam tempo para a compreensão e reflexão por parte do paciente. Creio ser crível não criarmos mais problemas além daqueles que existem. À medida em que são evidentes o diabetes, o aumento dos fatores de risco do paciente, quando o ajuste de risco em 10 anos é alto, me parece que a literatura não é contraditória em recomendar tanto a mudança do estilo de vida como também intervir com medicamentos. Isso me parece imperativo. Existem vários scores e fórmulas que nos dão a razão medida desses cálculos. Nós vamos disponibilizar para vocês. Mas é bom frisar que o importante é que, uma vez estando vários fatores de risco interferindo na saúde do paciente, isso aumenta, é claro, o seu risco geral. Aumenta igualmente o nosso olhar e a preocupação mais intensiva para com ele. Parece que até aqui, quando os pacientes com vários fatores de risco, comumente idosos, o tratamento intensivo leva benefício à saúde futura desse paciente. Por fim, os europeus e os canadenses são mais cautelosos quanto ao início do tratamento medicamentoso que os norte-americanos. As sociedades europeias de cardiologia e hipertensão consideram não medicar o paciente com pressão acima de algo em torno de 130/90 e classificam como normal ou alta. Esses pacientes deverão ser encorajados à mudança do estilo de vida de forma convincente. Os canadenses, por outro lado, vão pelo mesmo caminho e consideram menos o trabalho sprint. Na Europa, continua-se recomendando não tratar com medicamentos pacientes sem fatores de risco, com pressão em torno de 130, 140/90. Porém, aconselho o tratamento intensivo em pacientes idosos, com diabetes, com vários fatores de risco. Esses têm que ser medicados. A medicação, quando? Tratar. Se as medidas de estilo de vida não puderem ser implementadas, ou mesmo se houver resultado nessas modificações, porém a pressão ainda continua acima de 140/90, e em especial, se houve somatória de fatores de risco, não parece haver conflito na literatura em se prescrever medicamentos, e isso deve ser feito. Primeiro, o fundamental é o controle da pressão, seja com qualquer droga que o paciente tolerar. Chama-nos de primeira escolha aquelas mais testadas, portanto com menos efeito colateral, conhecido, e que provou com o tempo ser eficiente. Acho que essa tríade, ela resume a história clínica. Todos os protocolos sugerem como primeira medicação o uso dos tiazídicos. Alguns recomendam, entre eles, a clortalidona, mas usamos com muito bom resultado a hidroclorotiazida. Como é droga, portanto, de primeira linha, é usado como droga única, ou segunda ou terceira opção no esquema maior. Esse fato ainda mais o argumento de começarmos, sempre que possível, com essas drogas. Os IECA, os bloqueadores de canal de cálcio, os beta-bloqueadores completam esse conjunto de 4 drogas que podem ser usadas como primeira escolha. Como, por exemplo, no paciente, além de hipertensão, ele tenha também enxaqueca ou doença coronariana, o beta-bloqueador parece uma escolha razoável para associar a esse paciente. Dessa forma, o clínico estará atento aos protocolos mais modernos, mas tomará a decisão aplicando não apenas a leitura rápida dessas recomendações, mas o contexto e a singularidade que o sujeito impõe. Pois bem, em resumo, o que o clínico com todos esses dados deve pensar? Primeiro, as pessoas mais jovens, talvez como os europeus e os canadenses fazem, com poucos fatores de risco, seja aconselhável você tolerar uma pressão entre 140 ou 90 para essas pessoas e incentivá-las à mudança no estilo de vida. Aquelas que têm muito fator de risco cardiovascular, portanto mais idosas também, talvez seja aconselhável você, como esse guideline do Sprint coloca, e o guideline 2017 coloca, que nesses pacientes, muito fator de risco e mais idosos, talvez você possa tentar um tratamento mais intensivo, no qual a pressão sistólica está menor do que 120 milímetros de mercúrio.
E naquelas pessoas muito jovens, com poucos fatores de risco, talvez elas se beneficiem mais do tratamento não medicamentoso, desde que seja uma pressão tolerada em torno de 140/90. As próximas aulas, os artigos das próximas aulas e dessa atual estão disponíveis na plataforma Residência em Saúde, no qual o residente pode acessar a qualquer momento. Até a próxima.